Estou vendo aqui uma reportagem que está aberta no nosso site. Fala um pouquinho sobre as relações do Congresso. Hugo Mota se queixa a aliados de repercussão da fala. O Hugo Mota hablou, né? E não gostou da repercussão, porque ele falou lá que... Ah, não foi golpe não, gente. Aquelas coisas que a gente está acostumado a ouvir, né? O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, se queixou a aliados nos últimos dias sobre a repercussão da fala a respeito dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro. Em entrevista no último dia 7, Mota disse que o episódio foi uma agressão inimaginável, mas não foi uma tentativa de golpe de Estado. Segundo relatos recolhidos pela Folha, o presidente da Câmara afirmou num almoço com aliados de vários partidos, do PL ao PT, que as pessoas que os criticaram esqueceram que na mesma entrevista ele negou a possibilidade de fazer processos de impeachment contra o presidente Lula avançarem. O que uma coisa tem a ver com a outra, Couto? Quer dizer, tudo bem, ele não vai avançar processo de impeachment contra o presidente Lula. Mas aí a dizer que né, quem participou do 8 de janeiro não estava ali, é claro que é importante individualizar a conduta, né? De fato, um ou outro ali pode, de fato, não estar com aquele intuito, mas né, a gente lembra da história, uma história recente, né? Eu ainda me lembro, tá viva aqui na minha memória, né? Não deu tempo de esquecer não, Coxa. Não, essa polêmica toda em cima da fala do Hugo Mota é que ele deu uma entrevista na rádio uma rádio da Paraíba, que é o estado dele, estado natal dele, e aí se empolgou lá e começou a falar de tudo. Ele é o mais novo presidente da Câmara, né? Ele não tem. A gente aqui, a Andressa, você, nós jornalistas, a gente nunca tinha ouvido falar dele até 6 meses atrás. Era uma figura inexpressiva na Câmara, né? E o Arthur Lira transformou ele no novo presidente. Eu acho que ele está batendo cabeça aí no começo, né? Não sabe para que lado vai, porque ele foi apoiado tanto pelo PT como pelo PL, né? Então, essa desculpa dele, não, eu falei do 8 de 1, que não foi golpe, não, mas também falei que eu sou contra o impeachment. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ele está perdidão. Aliás, a impressão que eu tenho mesmo, Diego, é que em Brasília está todo mundo, nessa altura, meio perdido, né? O governo, a oposição, o Congresso, sabe, o próprio Supremo, né? Esse negócio de marcar esse jantar para essa semana, que é decisiva aí para a denúncia contra o Bolsonaro, já era um erro, né? Desde o início. Não poderia acontecer. Está tudo mal parado. No país, em Brasília, se nota muito isso, um clima de mal-estar, né? E isso acaba atingindo toda a classe política e acaba criando um movimento antipolítico, né? Que é a pior coisa que pode acontecer. Foi exatamente isso que levou o Bolsonaro ao poder em 2018. Né? De tanto se falar mal dos políticos, do Congresso, dos partidos e tal, ganhou um outsider que ninguém esperava, ninguém nem conhecia direito essa figura, e deu no que deu. Né? E pode se repetir isso agora. Não necessariamente com a volta do Bolsonaro, mas com outros tipos como ele. Né? Tem dois aí que estão na fila, que também são outsiders, que ninguém podia imaginar esses caras se candidatando a ser presidente da República, mas estão aí na fila. O cantor Gustavo Lima e o Pablo Marçal, empresário, sei lá o que é exatamente, coach. É nesse ponto que nós estamos. Eu acho que é o pior momento da política brasileira dos últimos muitos anos. É o pior momento dos 3 mandatos do governo Lula, sem dúvida, mas não só do governo, sabe? A gente atribui muitas coisas ao governo, mas é o conjunto da obra. O conjunto da obra do sistema político brasileiro, nesse momento, está em xeque. Sabe, é uma encruzilhada que nós estamos vivendo. E, para completar, está para sair aí a denúncia contra os 40 golpistas, né, que vai agitar mais esse ambiente, vai confundir mais as coisas ainda, e os reais problemas do país vão ficando para trás. Não são discutidos no debate público. A gente está vendo isso no programa aqui hoje. A gente só fala das coisas que interessam aos parlamentares e aos políticos, e não aquilo que realmente interessa a população. Né? Então, você tem toda a razão, a Andressa falou disso também. A questão não é de comunicação no governo, a questão é de articulação política. Você só vende o produto se o produto for bom. Senão não adianta, não adianta marketing, não adianta maquiagem, não adianta nada. E eu não estou vendo quem é que pode ser o articulador político do governo.
como não tem, o Lula está querendo agora centralizar tudo, as decisões. Aí é pior, porque aí demora mais para decidir. E fica essa amarração aí sem fim. Tem que decidir de uma vez quem é o articulador político do governo, seja do PT ou de outro partido, mas passar a bola para esse articulador, para fazer a ponte entre o Congresso e o governo. Isso está faltando desde o início do governo. Essa é a verdade. Eles brigam por poder lá dentro, entre eles, os ministros, né? Mas ninguém briga para fora, eles brigam para dentro. Como esse caso aí agora dos ministros contra o Haddad. Só falta isso, Ô, porque Couto, o Haddad é o pau da barraca, né? Se sair esse aí que eu não vejo futuro nesse governo, não. estava lembrando, você estava mencionando aí os projetos que a gente trouxe aqui, autores, né? É para reduzir a idade para concorrer à presidência da República e ao Senado. É o que mais? Lei da ficha limpa, porque 8 anos é muito tempo, vamos reduzir para 2. Anistia, porque tinha senhorinhas com a Bíblia embaixo do braço que elas não podem pagar por isso. Quer dizer, me parece que Verbas para emendas parlamentares, né? Esse é o é, grande objetivo do Congresso, ah, é com arrancar certeza. mais grana, né? É isso, é briga por Até dinheiro, porque, tudo por também, dinheiro. Diego, o Oi, governo não tem Andresa. uma agenda. O governo não tem uma agenda para dizer Tem, para o não tem. Congresso, olha, isso daqui são as minhas prioridades. Por que a gente está falando tanto de articulação política para quem não entende, não acompanha muito a política? Porque o governo precisa definir uma agenda. Olha, este ano eu quero para o país aprovar isso, 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 essas reformas, essas medidas, esses projetos. E aí precisa ter alguém que converse no governo com o Congresso para que os presidentes da Câmara e do Senado coloquem isso como pauta, como prioridade na agenda do Congresso. Se não, sem agenda, o que se faz? Vota-se qualquer bobagem, como esses projetos aí de idade mínima. Isso aí não interessa para o país está passando fome, as pessoas não conseguem mais comprar alimento, né? Você vai no supermercado, o dinheiro não cabe mais no carrinho. Então, são essas as medidas que deveriam estar sendo discutidas pelo Congresso, mas o Congresso não tem uma agenda, é um Congresso conservador, é um Congresso fraco, cada vez mais um Congresso fraco, que precisa de uma agenda vinda do Executivo, que também interessa ao Executivo. Isso não acontece. Então, aí tem uma questão que acho que o Couto resumiu muito bem, né? O Haddad tem um respeito ali do Congresso, o Congresso, essas bancadas mais conservadoras, principalmente o Centrão, eles veem que eles votam todas as medidas econômicas do governo, sem criticar, eles acreditam nessas medidas, enquanto o partido do presidente, né, principalmente a Gleisi Hoffmann, adora vociferar contra o Haddad. Ela estava lá no que eu vou chamar do encontro da conspiração do domingo, contra o ministro, que está segurando aí a economia com a mão, né, para ver se isso não desaba. Porque cada vez que alguém da área política abre a boca, o dólar sobe mais um pouquinho. Então, realmente, ocorreram problemas aí, não vou nem dizer de comunicação, o governo faltou defender as medidas. Se vai fazer a medida do PIX, por que não explicou para as pessoas por que essa medida era boa? Porque se o governo lançou essa medida, ao invés de revogar e sair correndo, de olho na popularidade, deveria ter explicado para as pessoas. As pessoas entenderiam. A medida da blusinha também, dá a medida, depois recua, dá a impressão de que o governo está sem controle. Então, se você fez uma medida como executivo numa empresa, vamos fazer um paralelo aqui com uma empresa privada, você tem que defender a sua medida, você tem que mostrar por que você está fazendo essa medida e convencer as pessoas da empresa de que essa medida é importante. Então, assim, confia em mim que no final vai dar certo. É isso que está faltando nesse governo. Qualquer coisa que eles fazem, de repente, não, desculpa, não foi comigo, vamos começar de novo. Então, a confiança do eleitor no governo também está sendo abalada pelo esse comportamento do governo. E aí o Congresso fica solto. E o Congresso solto é um perigo. Aprovar tudo quanto é medida esquisita daqui para frente, porque o Hugo Mota, ele também ele não é o Arthur Lira. O Arthur Lira tinha força ali no Congresso. O Hugo Mota não fica fazendo videozinho nas redes sociais, o que não é papel, na minha avaliação, de um presidente de uma instituição, ficar sendo tiktoker ali não cabe a ele, deveria assumir aquilo ali com mais responsabilidade, como o cargo almeja. Muito bom, vamos para o intervalo. Só uma coisa que eu queria completar. Então, antes do intervalo, Couto, diga, Couto.
só queria completar uma coisa. Você vê como é difícil isso aí. Outro dia, o Fernando Haddad levou para o Hugo Mota as 25 prioridades do governo na área econômica. Dias depois, o Rui Costa levou para o Alcolumbre, no Senado, 11 prioridades do governo em geral. Ora, quem tem 25 prioridades, 11 prioridades, levado por ministros diferentes, não tem nenhuma. Então, ninguém sabe quais são as prioridades do governo. Você sabe, Andressa, agora dizer 2 ou 3 prioridades, porque 25 é que não tem nenhuma. Não sabe. Não, então, falam que o governo não tem uma marca. Não tem um programa, não tem objetivos definidos, claros, para debater com o Congresso, para ganhar a disputa política no Congresso. Não tem. Qual é o tema hoje proposto pelo governo que depende do Congresso? Nem o orçamento não aprova. Então, não tem agenda do Congresso e não tem agenda do governo. É nesse ponto que a gente está agora. Esse é um impasse político muito grave que nós estamos vivendo.